Concedo a palavra ao senhor João Urbano Suassuna, representante do movimento armorial, para fazer a sua mensagem de agradecimento. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o deputado José Maurício, que está presidindo essa sessão solene. Gostaria de cumprimentar o senhor Amaro Ferraz, gerente de projetos deste ato, representando a Secretaria Especial do Governo do Estado de Pernambuco. Gostaria de cumprimentar a senhora Fabiana Moura, assessora especial deste ato, representando a excelentíssima senhora Laura Gomes, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco. Gostaria de cumprimentar também o senhor professor, poeta, amigo Marcos Acioli, presidente do Conselho de Cultura do Estado de Pernambuco e um dos fundadores do movimento armorial. Gostaria de cumprimentar o senhor professor José Guido Correia Araújo, assessor internacional da UPR, neste ato representando o magnífico reitor Carlos Calado. Gostaria de cumprimentar o deputado Sebastião Rufino, autor do requerimento desta sessão solene, em homenagem aos 43 anos do movimento armorial. Cumprimento os demais deputados e autoridades presentes. Cumprimento também os meus amigos e familiares que aqui estão. Tarefa das mais difíceis foi me dada na noite de hoje. Em primeiro lugar, por ter que representar meu querido avô, grande escritor e defensor incansável da cultura brasileira, Ariano Suassuna. Ainda mais por estar diante da pessoa que acredito ser o maior estudioso de sua obra, o professor, escritor e amigo Carlos Deltan Júnior. Considero que o deputado Sebastião Rufino agiu de modo muito acertado ao propor essa homenagem aos 43 anos do movimento armorial. Movimento esse que já foi muito bem explicado e explanado por Carlos Deltan Júnior. Após muito pensar, senhores e senhoras, em qual seria a melhor forma de aqui me manifestar, resolvi falar um pouco da questão política por trás das obras e convicções de Ariano, uma vez que não é possível se entender o movimento armorial de forma dissociada da vida e da própria obra deste grande mestre. Como muitos sabem, Ariano é um sertanejo de origem, e esse elemento é fortemente marcado em seus livros. Na sua peça, O Alto da Compadecida, talvez a mais famosa, apesar de não ser possível ignorar a linha marcante do humor, é preciso que seja visto o caráter político desta obra. Os personagens principais, João Grilo e Chicó, se utilizam ao longo da peça de todos os artifícios e artimanhas necessários, mas com um objetivo primordial: lidar com o problema maior que aflige a nossa sociedade, a fome, relacionada com a grande desigualdade social presente em nosso país e ainda mais fortemente em nosso sertão nordestino. Outro exemplo que pode ser frisado em relação ao elemento ou ideal político da obra de Ariano é o sebastianismo, que inclusive foi falado pelo professor Carlos Newton, constante no romance da Pedra do Reino, publicado em 1970. O sebastianismo, como alguns de vocês sabem, surgiu na segunda metade do século XVI, a partir da crença na volta de Dom Sebastião, rei de Portugal, que desapareceu na batalha de Alcácer Quibir, na África. Como o corpo nunca foi encontrado, espalhou-se uma lenda, não só em Portugal, mas em algumas regiões do Brasil, de que o rei, uma espécie de Messias, voltaria trazendo paz, justiça e felicidade. Nota-se claramente um movimento no qual é traduzido em conformidade com a ordem social e política. Esse é o elemento de partida para a criação literária de Ariano na Pedra do Reino. Acredito eu, e digo a vocês, que o Brasil, em certa medida, um país sebastianista,
que tem um povo de fé e de festa, sempre ansiando e lutando por uma melhor condição de vida. Penso ser extremamente adequado, por tudo que aqui foi dito, citar ainda uma passagem de um artigo de Ariano, do ano de 1986. Não obstante ter sido escrito há quase 30 anos, como tudo na sua obra ainda é extremamente atual e pulsante. Em determinada parte, Ariano assim se manifestou: como é natural no escritor, meus interesses sempre se dirigiram mais para o campo da cultura, mas a partir de certo tempo comecei a descobrir penosamente, dificilmente, que quisesse ou não quisesse, o nacional e o popular, com os quais sonhava, só poderiam realmente ser efetivados no campo da arte e da literatura se o fossem antes no da política. Foi a partir daí que, como num artigo publicado no Diário de Pernambuco e republicado depois, com modificações na Folha de São Paulo, comecei a afirmar e reafirmar insistentemente que teríamos de procurar também uma teoria do poder, fundamentada no nacional e no popular. Dizia eu naquele artigo: hoje, como em 1945, e como infelizmente parece que ainda sucederá por muito tempo, o nosso problema fundamental é o da afirmação do nosso país como nação independente, soberana e peculiar, e não subserviente, agachada e descaracterizada. Uma nação que se fundamente no chão e no subterrâneo de nossa cultura nacional e popular. O de busca de uma teoria do poder que seja a expressão dessa cultura e do nosso povo, e o da afirmação de uma justiça social que acabe de vez com a injustiça secular que oprime e degrada o povo e que surgiu entre nós, evidentemente, do fato de que aqui no Brasil, ainda hoje, são principalmente os brasileiros mais brancos, isto é, os descendentes mestiços, porém mais claros dos ibéricos e europeus, que dominam e submetem os mais escuros, os descendentes menos claros dos povos negros e indígenas, submetidos pela colonização, e originando-se também daí a separação entre a cultura branca e europeia, base da erudita, e a cultura negra e indígena, mestiça, base da popular. Como se percebe, Ariano começou a notar que o nacional e o popular só conseguiriam ser alcançados a partir do momento em que o nosso pensamento e a vontade política, como nação, formulassem uma teoria do poder que se baseasse também naquelas duas vertentes. Para ele, seria nacional somente o que partisse do povo, ou ao que ao povo fosse ligado, e seria popular aquilo que é pensado ou feito pelo quarto estado, os operários, os camponeses e os integrantes da parte mais nobre das cidades. E como meu avô mesmo disse, ao concluir o mencionado artigo, foi nessa luta que todos nós nos alistamos. Sei que é uma luta penosa, difícil, áspera, mas sei também que se tivermos a cuidado suficiente para ouvir a pulsação do nosso grande povo, encontraremos o caminho de vencê-la. Ressalvo por oportuno que tenho a certeza que muita coisa já melhorou, mas é sempre possível fazer mais. E é esse sonho de Ariano, do qual todos nós devemos compartilhar, que nos move e que nos impulsiona. Por fim, gostaria de recitar um poema da autoria de Ariano, intitulado Acauã, a Malhada da Moça, por 3 motivos especiais. O primeiro é pelo fato de o próprio Ariano já ter afirmado algumas vezes que a poesia é a fonte de tudo o que ele escreve. Em segundo, em razão deste poema ter sido escrito em homenagem ao seu pai, que foi governador e deputado federal pela Paraíba, e, portanto, relaciona-se com o ambiente e os presentes desta homenagem. Terceiro, em função de um motivo mais pessoal. Como já foi dito, este poema foi escrito em homenagem ao pai de Ariano, e, portanto, meu bisavô, cujo nome tem uma grande honra e alegria de carregar, João Urbano Suassuna. A Acauã, a Malhada da Moça.
Aqui morava o rei quando eu menino, vestia ouro e castanho no girão. Pedra da sorte sobre meu destino, pulsava junto ao meu seu coração. Para mim o seu cantar é divino, quando ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca de satino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia eu me vi como um cego, sem meu guia, que se foi para o sol desfigurado. Sua efígie me queima, eu sou a presa, ele a brasa, que impele ao fogo acesa, espada de ouro e basto ensanguentado. Obrigado e boa noite a todos. Sério.